Eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo, vou trazer para você algumas informações sobre uma doença chamada cólera. Eu espero que vocês gostem. Eu vou começar esse vídeo apresentando um cenário que não é fictício. Pensem na cabeça de vocês. Uma cidade com quase 250 mil habitantes, sem sistema de esgoto, sem tratamento de água, sem coleta de lixo efetiva, numa cidade em que quem tem condições de beber água potável, bebe água que é trazida em carroças de fontes do interior. Essa cidade não tem sistema de coleta de lixo, né, como eu falei, então não tem garis ou qualquer coisa do tipo. Os garis no período são porcos que perambulam pelas ruas da cidade comendo lixo e multiplicando a sujeira, além de ser também um fator de insegurança, porque eles atacam pessoas. É uma cidade em que não há energia elétrica suficiente, portanto não há refrigeração. Quem quiser tomar leite precisa ter a sua própria vaca ou então uma cabra. Parece um mundo pós-apocalíptico? Parece um cenário de filme tipo Mad Max? Eu sei, parece, mas não é. Esse cenário que eu descrevi para vocês é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no início do século XIX, mais ou menos no ano de 1830. E esse cenário é perfeito para disseminar essa doença chamada cólera. É uma doença carregada por um germe que é transportado pela água contaminada. A cólera era desconhecida fora da Índia até 1817. E ela se disseminou pelo mundo graças ao uso de meios de transporte mais velozes, e em 180 anos ela chegou a quase todas as regiões do planeta. Um excelente registro de viagem para um germe que não sobrevive fora da água e que não sobrevive à luz do sol por mais de 7 horas. E também não sobrevive mais que alguns dias na sombra úmida se não achar um organismo maior no qual ele possa se infiltrar. E nesse caso, um organismo maior, de preferência um ser humano. Na Nova York do século XIX, a cólera retornaria 4 vezes. É como se a cada 25 anos a cidade enfrentasse um novo surto da doença. E aí vem a pergunta: quem era afetado majoritariamente? 2 classes. A primeira, a população pobre. A segunda, os imigrantes. A cada 10 mortos, 4 eram irlandeses. Esses imigrantes eram pessoas que fugiam da pobreza e da fome na sua terra natal, que chegavam até o Novo Mundo sem dinheiro e sem condições de vida. E aí, para vocês terem uma ideia de como era o lugar onde essas pessoas moravam, se vocês me dão licença, eu vou fazer aqui a leitura desse livro, que é o livro que a gente está usando para tratar dessa série de vídeos sobre as pestes e as epidemias. Abre aspas, citando então a autora Janet Farrell. Na cidade, as únicas acomodações que podiam custear eram cortiços abarrotados, onde permanecer limpo era uma tarefa hercúlea. Abarrotados até que ponto? Em 1864, o inspetor de Nova York relatou que 900 pessoas moravam em 2 habitações coletivas, cada uma com 5,5 metros de largura, 55 metros de profundidade e 5 andares. Compartilhavam uma privada no pátio e sua única fonte de água era uma bomba d'água a 1 quadra de distância. Toda a água para beber, cozinhar e fazer a limpeza tinha que ser transportada em baldes quarteirão abaixo e depois por alguns lances de escada. Então é desse tipo de condição de vida que a gente está falando. Esses imigrantes e a população pobre eram vistos com desconfiança pelos outros moradores da cidade. E aí esses sujeitos que viviam nessas condições eram acusados de serem os responsáveis por disseminar a doença. Nesse cenário complexo, né, surge uma figura bem importante cujo nome é Jon Snow. E aí alguém pode me perguntar, é o personagem da Guerra dos Tronos? E eu vou dizer, não. Jon Snow pode ser considerado um dos primeiros epidemiologistas da história. Ele usa uma questão matemática, né, ele vai usar do mapeamento para observar como a doença se comportava. Né? Ele se baseava em determinadas condições para explicar por que a cólera se desenvolvia em determinadas regiões e em outras não. E em sua pesquisa, o Jon Snow observou que certas regiões ao redor de determinadas bombas de água sofriam mais com a cólera do que outras. Conclusão:
a água contaminada era responsável pela doença. Só que muita gente não acreditou no que o Jon Snow estava dizendo, né? O negacionismo, como a gente vivencia hoje no Brasil, por exemplo, em relação à pandemia da Covid-19, é uma verdade histórica que se repete ciclicamente. Muita gente não acreditou no que o Jon Snow estava falando e não se convenceram que a cólera era causada por contágio devido à água contaminada. Mas algumas outras pessoas, entre elas a Florence Nightingale, que é alguém bem importante aí para o pessoal da área da enfermagem, começaram a perceber a ligação, a relação que existia entre a necessidade das cidades serem limpas, né, com saneamento adequado, com água encanada, com sistema de coleta de lixo, entre outras coisas, e a saúde das pessoas. Esses sujeitos, com essa visão, entre eles a Florence, perceberam que a limpeza da cidade era um passo essencial para eliminar determinadas doenças, entre elas a doença provocada pelo bacilo da cólera. Tá? Aliás, é preciso considerar aqui que o bacilo foi descoberto por Robert Koch, né? Ele está sempre aí no meio das grandes descobertas da saúde no século XIX, tá? E esse processo levou à criação da ideia do antibiótico para prevenir determinadas doenças. Só que no caso específico da cólera, o segredo para prevenir e curar a doença está em fornecer água limpa para as pessoas. Tá? Isso também é uma questão importante que a gente precisa considerar. Veja, é uma coisa simples se a gente for pensar, né? Oferecer água potável elimina uma doença, né? Uma coisa básica. Tá? Algumas curiosidades sobre essa doença em específico. Tá? O mundo ainda é um lugar hospitaleiro para a cólera e ela ainda ataca pelo mesmo motivo, contaminação pela água. Em 1970, nós tivemos um surto dessa doença na África Ocidental com 150 mil casos e 20 mil mortes. Em 1991, a gente assistiu a um surto dessa doença no Peru. Tá? E aí a gente precisa levar em consideração a ação dos agentes de saúde que foram muito eficientes, sendo que, no caso desse surto no Peru, a doença matou apenas 1 em cada 100 infectados. Para evitar a morte, o que as pessoas doentes precisam fazer? Elas precisam tomar água pura, muita água. E essa água pode ser, vamos dizer assim, melhorada, né, na falta de uma palavra melhor, com um pouco de açúcar e sal para repor o fluido sorinho, o fluido perdido. Aí alguém pode falar assim, mas essa é a receita do sorinho caseiro. Pois é, água, sal e açúcar. É isso que a gente precisa para fazer com que a pessoa se recupere, mas muita água. Por quê? Em 4 dias, uma pessoa doente de cólera pode precisar do peso do seu corpo em água. Tá? A infecção vai terminar por si só se as vítimas sobreviverem à desidratação. E aí eu quero finalizar esse vídeo deixando uma questão bem simples, que inclusive a gente já remeteu num outro vídeo aqui do canal, quando eu falo sobre a questão do conceito de saúde pela visão do Maciris Clear. Onde as pessoas não têm as coisas mais simples e básicas de que precisam para permanecer saudáveis, como um lugar limpo para viver e água pura, determinadas doenças tendem a aparecer. Então pense nisso. Pense nisso e na importância de você cuidar bem do entorno aonde você vive, de não poluir a água, de exigir uma água saudável para que a gente possa continuar se desenvolvendo bem. Vejam, não é nada complicado. Água pura e lugar limpo. Isso faz com que determinadas doenças, como é o caso da cólera, sejam exterminadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fique ligado, toque o sininho, curta o nosso canal, acompanhe as nossas novidades. Monólogos está aqui para trazer conhecimento para vocês. E viva a ciência!